Welcome back. Today we are joined by Professor John Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo professor John Mearsheimer para discutir um excelente discurso que você fez recentemente no Parlamento Europeu sobre o futuro sombrio da Europa. Muito obrigado por voltar ao programa. É sempre um prazer, Glenn. Então, mais uma vez, você foi até a Europa para explicar por que não temos um bom futuro à nossa frente. Mas, na sua perspectiva, quais são as origens desse futuro sombrio que nos aguarda? Bem, eu falei principalmente sobre o ambiente geopolítico. Eu poderia ter falado sobre demografia e as consequências de os europeus não terem muitos filhos para o futuro, porque acho que isso vai gerar todo tipo de problema daqui para frente. Mas não falei nada disso. Falei sobre geopolítica. Meu argumento é que a Europa está em sérios apuros por dois motivos, ambos ligados ao fato de que a estabilidade europeia depende em grande parte da presença de uma força militar norte-americana substancial no continente. Os Estados Unidos atuam como um pacificador ali, e na verdade o que importa é a OTAN. E quando falamos da OTAN, estamos falando de uma aliança dominada pelos Estados Unidos. É muito importante entender que as elites europeias, há muito tempo, compreenderam que é essencial manter a OTAN intacta, o que é outra forma de dizer que é importante manter os Estados Unidos profundamente engajados na Europa, porque nós atuamos como o pacificador. Nós impedimos que os europeus lutem entre si. Nós resolvemos os principais problemas de ação coletiva que os europeus enfrentam. E aliás, Glenn, quando a Guerra Fria terminou, um dos principais motivos pelos quais os Estados Unidos e seus aliados da Europa Ocidental buscaram a expansão da OTAN foi o desejo de colocar o guarda-chuva de segurança americano sobre as cabeças dos europeus orientais, assim como dos ocidentais, e transformar a Europa em uma grande zona de paz. Meu ponto de partida aqui é que não se pode subestimar a importância, para os europeus e para a estabilidade europeia, de manter os Estados Unidos profundamente engajados na Europa. Agora, o que eu disse no discurso é que existem duas forças atuando contra a permanência dos Estados Unidos na Europa. A primeira é que houve uma mudança profunda na distribuição de poder no sistema internacional. Como todos lembramos, durante a década de 1990 e aproximadamente os primeiros 20 anos deste século, vivemos em um mundo unipolar. E nesse mundo unipolar, os Estados Unidos conseguiam manter com facilidade forças de grande escala na Europa. Mas então, com a chegada da multipolaridade, eu diria por volta de 2017, e especialmente com a ascensão da China, os Estados Unidos se depararam com um concorrente de igual nível. E isso colocou grande pressão sobre os Estados Unidos para fazerem um pivô para a Ásia, para usar a famosa expressão de Hillary Clinton de 2011. Mas se você faz um pivô para um lugar, acaba se afastando de outro. E nós vamos nos voltar para a Ásia por causa dessa distribuição global de poder que surgiu nos últimos anos. Ao mesmo tempo, porém, há forças poderosas nos pressionando a nos afastar da Europa. Não queremos gastar recursos preciosos na Europa porque não enfrentamos lá um concorrente de igual nível. A Rússia não é uma concorrente em pé de igualdade. A China é a concorrente em pé de igualdade. E, portanto, há um poderoso imperativo estrutural para que nós, os Estados Unidos, realoquemos recursos da Europa para o leste asiático. Isso vai contra a necessidade de, deixe-me colocar de outra forma, isso reduz a probabilidade de que o pacificador americano permaneça na Europa. Esse é o primeiro fator que trabalha contra a nossa permanência significativa na Europa. O segundo fator é a guerra na Ucrânia. O fato é que, para manter os Estados Unidos na Europa, era muito importante que a Europa e os Estados Unidos tivessem boas relações e pudessem trabalhar juntos, de forma estreita, em todos os tipos de questões diplomáticas, políticas, militares e até econômicas.
Mas a guerra na Ucrânia causou enormes problemas nesse aspecto. The Ukraine war has caused huge problems on that front, and as we can see in the recent negotiations, E como podemos ver nas negociações recentes, os europeus estão em conflito com os Estados Unidos sobre como lidar com a Ucrânia. A administração Trump quer encerrar a guerra na Ucrânia, e Trump e sua equipe querem mudar o foco para a Ásia. Eles querem concentrar-se na ameaça da China no leste asiático. Eles não querem permanecer na Europa com o grande contingente que temos lá desde, bem, o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles querem mudar o foco. E as más relações que se desenvolveram entre os Estados Unidos, de um lado, e os europeus, do outro, irritaram a administração Trump, obviamente, e lhe deram um incentivo adicional para se livrar dos europeus. Simplesmente lavar as mãos da Europa. Então há essas duas forças atuando. Uma é a mudança na distribuição global de poder, que nos dá um forte incentivo para deixar a Europa e nos mover para a Ásia. E então, em segundo lugar, como resultado da guerra na Ucrânia, há uma deterioração nas relações políticas ou diplomáticas entre os Estados Unidos e a Europa, o que nos dá um incentivo adicional para deixar a Europa e permitir que ela cuide de sua própria segurança. Meu argumento é que isso não é do interesse da Europa. E o ponto final que quero destacar, e podemos falar mais sobre isso, é que os europeus, os americanos e os ucranianos nunca chegarão a um acordo de paz significativo sobre a Ucrânia. Essa guerra será decidida no campo de batalha. Vai acabar resultando em um conflito congelado e haverá relações envenenadas entre a Europa e a Rússia no futuro previsível. Essas relações envenenadas obviamente criarão uma situação de grande instabilidade na Europa. Portanto, o futuro da Europa parece bastante sombrio no nível geopolítico. I very much agree that Concordo plenamente que a segurança europeia tem sido organizada em torno da presença dos Estados Unidos no continente. Esse é o principal pilar da segurança europeia. E é por isso que também se tornou, ao que parece, a principal estratégia na Ucrânia. Para os europeus, qualquer acordo ou estratégia envolve a pergunta: como podemos envolver mais os americanos nesta guerra? A suposição é que, se conseguirmos um compromisso firme, a intenção dos Estados Unidos de permanecerem nesta guerra, isso de alguma forma levará à vitória, porque os Estados têm recursos infinitos e todas as capacidades. Essa parece ser a suposição. Mas também acabamos em uma narrativa estranha, porque precisamos dizer que os russos estão tentando convencer os americanos de que a Rússia é um adversário estratégico dos Estados Unidos. Então inventamos todas essas histórias sobre drones por toda parte e, bem, a ameaça tradicional, a inflação. Mas não é muito convincente, eu acho, porque a Rússia não é a União Soviética. Ao mesmo tempo, também precisamos dizer aos americanos que, se eles simplesmente destinarem os recursos, então venceriam, porque a Rússia é fraca. Assim, temos essa posição incompatível em que a Rússia deve ser temida, mas também é irremediavelmente fraca. Então, o que a Europa deveria fazer, na sua opinião? Quais são as suas opções? Porque eu concordo plenamente que o benefício de ter os Estados Unidos na Europa sempre foi o fato de que eles funcionam como um pacificador. Isso torna mais fácil trabalhar em conjunto na Europa, harmonizar esses países tão diferentes e evitar que nos voltemos uns contra os outros. Além disso, é claro, os Estados Unidos oferecem segurança barata. Antes, ofereciam acordos comerciais muito favoráveis. Você sabe, aqueles que eram contra isso sempre apontavam o fato de que nos tornamos dependentes demais de um rival externo para manter a aliança. Mas, se a presença dos Estados Unidos na Europa é algo bom ou ruim, parece irrelevante. A era, como você disse, está chegando ao fim. Os Estados Unidos têm relativamente menos poder, e seus interesses e foco estratégicos estão mudando. Então, o que a Europa realmente pode fazer neste momento? Se aceitarmos a realidade de que em um mundo multipolar, os Estados Unidos terão outras prioridades para seus recursos mais limitados. Bem,
Acho que se você estiver jogando com a mão da Europa, há dois objetivos aqui. O primeiro é encerrar a guerra com a Rússia e fazer tudo o que puder para evitar ter relações envenenadas daqui para frente. Quero dizer, deixando os Estados Unidos de lado por um momento. Se você pensar nas relações entre a Rússia e a Europa hoje, e em como elas provavelmente serão no futuro, é difícil ver algo além de relações envenenadas. Os russos terão incentivos muito fortes para causar problemas na Europa, e os europeus, dada a situação atual e o futuro provável que enfrentam, terão fortes incentivos para causar problemas aos russos, especialmente nas áreas do leste da Ucrânia que os russos anexaram. Então você terá essa situação em que russos e europeus estarão tentando causar todo tipo de problema uns para os outros. Os russos, por exemplo, farão tudo o que puderem para semear discórdia entre os países europeus. Farão tudo o que puderem para semear discórdia nas relações transatlânticas. E considerando o quão complexa é a entidade política que é a Europa, haverá muitas oportunidades para os russos causarem problemas. Ao mesmo tempo, os europeus estarão fazendo todo tipo de coisa para causar problemas aos russos. E estarão trabalhando com os ucranianos, que também estarão fazendo todo tipo de coisa para causar problemas aos russos. E além disso, como você e eu já conversamos antes, há todos esses pontos de tensão na Europa onde poderia realmente haver uma guerra entre um país europeu ou alguns países europeus e a Rússia. Se você pensar no Ártico, no Báltico, em Leningrado, na Bielorrússia, na Moldávia e no Mar Negro, sem mencionar a guerra na Ucrânia voltando a se intensificar depois de se tornar um conflito congelado, quero dizer, isso é sempre uma possibilidade. Então, há muitos pontos de tensão aqui situados nesse contexto geopolítico tóxico, o que considero muito preocupante. O que estou dizendo a você, Glenn, é que do ponto de vista europeu, os europeus têm um interesse direto em alterar fundamentalmente sua relação com a Rússia. Isso é possível neste momento? A resposta é não. E é por isso que o futuro é tão sombrio nesse aspecto. Depois há a segunda grande questão, que é como a Europa lida com os Estados Unidos. Como você e eu acabamos de discutir, é do interesse da Europa manter os americanos profundamente envolvidos no continente, manter uma presença militar americana na Europa, o que é outra forma de dizer manter o chupeta americano na Europa. Isso vai ser complicado de fazer. Não houve grandes crises nos últimos anos no leste asiático, então os Estados Unidos não precisaram prestar muita atenção àquela região e puderam se concentrar em primeiro lugar no Oriente Médio e em segundo, na guerra na Ucrânia. Mas se tivermos uma grande crise em algum momento no futuro no leste asiático, e isso é certamente possível, se não provável, o incentivo para nós mudarmos o foco será muito forte. E eu acho que, portanto, será muito difícil para os europeus, com o tempo, manter os Estados Unidos envolvidos na Europa. Além disso, como eu disse antes, a guerra na Ucrânia está tendo efeitos nocivos nas relações entre os Estados Unidos e a Europa. A administração Trump quer encerrar a guerra e está pressionando fortemente para acomodar os russos. Os europeus, por outro lado, não querem acomodar os russos de forma alguma. Se você observar o plano de paz de 28 pontos que a administração Trump elaborou e o comparar com o plano de paz de 28 pontos que os europeus propuseram em resposta, verá que eles são muito diferentes. É possível ver claramente que os europeus estão quase completamente em desacordo com a administração Trump, que está tentando fechar um acordo com os russos. Os europeus, obviamente, se você olhar para o plano deles de 28 pontos, não têm interesse em fazer um acordo com os russos. E Trump, portanto, está muito irritado com os europeus, assim como está irritado com os ucranianos. A pergunta que você deve se fazer é aonde tudo isso vai levar, porque ele ainda tem mais de 3 anos de mandato. Isso vai contribuir para uma deterioração ainda maior nas relações entre os dois lados. Portanto,
Faria sentido se os europeus conseguissem encerrar a guerra na Ucrânia, fizessem tudo o que pudessem para acomodar os russos, apenas para que as relações entre a Europa e a Rússia deixem de ser tão venenosas quanto são agora e melhorem com o tempo. Além disso, encerrar essa guerra também ajudaria a melhorar as relações entre os Estados Unidos e a Europa, e os europeus poderiam se esforçar para convencer os americanos a manter tropas na Europa. Bem, parece que desde os anos 90, nós sempre estivemos cientes da oposição da Rússia aos esforços para criar uma Europa sem ela. Mas a intenção, eu acho, ou a solução, sempre foi simplesmente seguir em frente. Fosse em relação à expansão da OTAN, à defesa antimísseis, algum aventureirismo militar ou a uma revolução colorida. A suposição sempre foi de que a Rússia teria que se ajustar às novas realidades. Então nós simplesmente apresentávamos aos russos, e bem, eles teriam que se ajustar. E quanto mais fortes nos tornássemos, quanto mais o hegemon coletivo crescesse, mais provável seria que os russos tivessem que se ajustar, já que este é o único jogo em andamento. Acho que é por isso que a nova distribuição de poder causa tanto choque nos europeus. Não apenas os americanos agora têm outras prioridades e estão menos interessados neste continente, mas também os russos, que já não são mais o único jogo na cidade, podem buscar outros lugares para cooperação econômica e alinhamentos políticos. E acho que é isso que os está atingindo. Quero dizer, vi um discurso do primeiro-ministro finlandês, Stubb, que destacou a alguns colegas asiáticos que a multipolaridade não é algo bom porque gera competição. Não deveríamos tê-la. Como se sabe, eu não tivesse certeza de como se poderia negociar uma saída da multipolaridade como forma de distribuição de poder. Eles deveriam simplesmente entregar seu dinheiro e suas armas aos europeus? Não estava muito claro qual era o objetivo. Parece quase como se esse pensamento normativo e idealista fosse colocado acima de tudo. Eu estava me perguntando, você vê a contraproposta europeia sob essa ótica? Porque a contraproposta europeia, novamente, era apenas uma grande lista de desejos do que eles queriam, e nunca abordaram de fato o que a Rússia queria. O que é, mais uma vez, a primeira vez que vemos o perdedor de uma guerra tentando ditar os termos. É bastante estranho. Quero dizer, eles queriam tudo. Expansão da OTAN, garantias de segurança, nenhuma concessão territorial, reparações russas. Ou seja, era basicamente um pedido de rendição da Rússia num momento muito estranho, considerando que agora está surgindo um consenso mais ou menos crescente de que a Rússia venceu a guerra. Sim, e eu acrescentaria que a proposta original de Trump, o primeiro plano de 28 pontos, previa que o exército ucraniano fosse limitado a 600 mil soldados. Isso seria inaceitável para os russos, mas a proposta europeia previa um exército ucraniano limitado a 800 mil, o que é uma evidência clara de que os europeus estavam avançando com um plano que sabiam que seria inviável para os russos. Simplesmente não iria a lugar nenhum. Morto na chegada, como costumam dizer. Não tenho certeza do que está acontecendo aqui. Pode-se argumentar que os europeus querem continuar a guerra, já que estão tão profundamente envolvidos neste momento. Soldados europeus não estão morrendo. E eles acham que faz sentido tentar resistir, manter os americanos envolvidos, e em algum momento os russos vão desistir, porque os russos estão sofrendo enormemente. Meu Deus, as baixas que os russos estão tendo são simplesmente inacreditáveis. É difícil entender como eles conseguem continuar dia após dia. Essa é a visão deles, que não tem absolutamente nenhuma relação com a realidade. Quero dizer, é simplesmente, loucura. Tudo que você precisa fazer é ler os relatos das batalhas que estão acontecendo em Pokrovsk. Os russos não estão perdendo um número enorme de tropas, estão perdendo poucos. Basta ver como as batalhas nessas cidades estão sendo travadas.
Ah, isso é delirante. Agora, acho muito importante enfatizar, Glenn, que o que os europeus e os americanos não entendem é que esta guerra é existencial para os russos. As pessoas no Ocidente pensam que os russos começaram esta guerra porque têm uma inclinação imperialista. Queriam conquistar território na Ucrânia, tornar a Ucrânia parte de uma Rússia maior. E eles não conseguiram. Mas achamos que podemos fazer um acordo em que eles fiquem com algum território, ficarão satisfeitos, e essa será o fim da história. É assim que pensamos. Mas eles não entendem que não é isso que os russos estão pensando. Do ponto de vista russo, isso é uma ameaça existencial. O que está acontecendo na Ucrânia e o que o Ocidente está tentando fazer em relação à integração da Ucrânia ao Ocidente, à OTAN, à União Europeia, transformando-a em uma democracia liberal pró-Ocidente, pró-ocidental. Isso é simplesmente inaceitável para os russos. É uma ameaça existencial. Eles veem isso como uma ameaça à sua sobrevivência. Isso significa que eles não vão ceder em suas exigências para encerrar a guerra. Sabe, lê-se o tempo todo que as pessoas no Ocidente reconhecem que as exigências da Rússia não mudaram, são as mesmas desde que a guerra começou. Bem, isso diz algo. Mostra que, do ponto de vista russo, trata-se de uma ameaça existencial. E é por isso que as exigências deles não mudaram, e não vão mudar. Eles vão resolver isso no campo de batalha. Putin deixou claro que, na verdade, prefere lutar essa guerra no campo de batalha a tentar resolvê-la diplomaticamente. Ele provavelmente entende que todas essas manobras diplomáticas são apenas uma perda de tempo. Claro, ele precisa participar delas porque precisa parecer razoável, tanto para seus aliados quanto para as pessoas no Ocidente. Mas ele certamente sabe que isso não vai a lugar nenhum, porque, mais uma vez, o Ocidente simplesmente se recusa a aceitar que, do ponto de vista da Rússia, o que está acontecendo na Ucrânia é uma ameaça existencial. E é claro, do ponto de vista ucraniano, o que os russos querem em termos de suas exigências é uma ameaça existencial. Eu entendo isso perfeitamente. É totalmente compreensível porque os ucranianos não querem ceder às exigências russas. Eles veem o que os russos querem como uma ameaça existencial. E de fato é. Então, você tem dois países, Ucrânia e Rússia, ambos vendo o outro como uma ameaça existencial. E os europeus estão apoiando os ucranianos até o fim, sem demonstrar qualquer interesse em recuar. Então, como se chega a um acordo aqui? A resposta é: não se chega. Sim, eu percebi. Parece-me que a falha em reconhecer que isso é uma ameaça existencial para os russos está realmente no cerne de alguns dos nossos problemas e ilusões. Porque, se isso fosse levado em conta, de repente todas as nossas estratégias teriam que ser repensadas. Mas ainda assim, o slogan desde o início sempre foi: se a Rússia sair da Ucrânia, então a guerra acaba. Mas toda essa lógica desmorona se reconhecermos que, na verdade, se a OTAN entrar na Ucrânia, a guerra não para os russos. Isso é, novamente, algo que eles não conseguem aceitar. Mas a ideia de que isso tem a ver com território também é estranha, porque só se tornou uma questão territorial como resultado do fracasso em restaurar a neutralidade da Ucrânia até 2022. É muito estranho, porque é possível argumentar com fatos que ninguém em Moscou fazia reivindicações territoriais, nem mesmo sobre a Crimeia, antes de 2014. Então, o que aconteceu em 2014? Por que de repente se tornou, sabe, como se um dia Putin tivesse acordado querendo de volta a União Soviética ou o Império Russo? Não, é claro que não. Foi a derrubada de Yanukovych. Sabe, parece que isso deveria ser algo evidente, mas criamos essa bolha no Ocidente em que, se você aponta o óbvio, isso é visto como ser pró-Rússia, porque supostamente desculpa o que os russos fizeram. Mas eu queria voltar ao plano de 28 pontos do Trump.
Segundo o Financial Times, ele agora foi reduzido a 19 pontos depois que ele conversou com Zelensky e os europeus ontem. Você acha que o Trump vai voltar novamente a adotar políticas mais duras em relação à Rússia? E algum sucesso nisso? Ou você ainda mantém a lógica de que essa guerra será resolvida no campo de batalha? Let me make a couple points. First of all, if you look Deixe-me destacar alguns pontos. Antes de tudo, se você observar o plano original de 28 pontos de Trump, na verdade existem 3 planos aqui. Devemos deixar claro para o público o que está acontecendo. Há o plano de 28 pontos que o governo Trump apresentou para dar início ao processo. Depois, os europeus responderam com um plano próprio de 28 pontos. E agora temos um terceiro plano, que é um plano de 19 pontos, envolvendo apenas a Ucrânia e os Estados Unidos. O motivo de ter apenas 19 pontos e não 28 é que há uma série de questões, praticamente todas as questões principais, que não foram acordadas nesse plano de 19 pontos entre a Ucrânia e a Rússia. E o presidente Trump e o presidente Zelensky vão se encontrar no Salão Oval ou conversar por telefone para resolver essas questões controversas. Esses são os 3 planos que estão circulando por aí. E claro, o plano de 19 pontos é o principal no momento. Mas vamos começar com o primeiro plano, o plano Trump, o plano de 28 pontos. Trump, ou melhor, o governo Trump, foi duramente criticado por propor um acordo que supostamente dava aos russos praticamente tudo o que eles queriam. Acredito que isso não é verdade. Li com muito cuidado o plano original de 28 pontos do governo Trump, e na minha opinião ele é categoricamente inaceitável para os russos em quase todas as questões principais. E se você observar o tamanho, vamos falar sobre as 3 grandes questões: o tamanho das forças armadas russas e o tamanho original das forças armadas ucranianas permitido naquele plano inicial de 28 pontos do presidente Trump. Essa é uma das 3 questões centrais, porque está relacionada ao desarmamento, o desarmamento ucraniano. A segunda grande questão é o território. E a terceira grande questão é a OTAN. Se a Ucrânia fará parte da OTAN, o que está ligado a toda a questão das garantias de segurança. Portanto, essas são as 3 grandes questões: desarmamento, território e garantias de segurança, OTAN. Com relação ao tamanho das forças armadas ucranianas, o plano de Trump diz que elas podem ter 600 mil soldados. Esse é o limite. Isso é inaceitável para os russos. É uma força muito maior do que a que estava sendo negociada em Istambul em março e abril de 2022. Em segundo lugar, com relação ao território, disse que o Ocidente reconhecerá o controle russo de fato sobre o Donbass. E é claro, os ucranianos serão chamados a evacuar as áreas do Donbass que eles controlam atualmente. Mas essas áreas do Donbass que a Ucrânia deixar serão transformadas em uma zona desmilitarizada. Portanto, é muito importante entender o que está acontecendo aqui. Não se trata de um reconhecimento de júri, que é o que os russos exigem. É um reconhecimento de fato. Além disso, a Rússia não obtém controle sobre aquelas áreas do Donbass que a Ucrânia evacua. Ela se torna uma zona desmilitarizada. Portanto, isso é simplesmente inaceitável para os russos. Em seguida, sobre todo o assunto da OTAN e das garantias de segurança, o ponto número 3 diz, sem OTAN, que a Ucrânia não fará parte da OTAN. Tudo bem, mas se você olhar para os pontos número 5 e número 10 do acordo, o acordo original de 28 pontos, verá que o ponto número 5 estabelece que a Ucrânia receberá garantias de segurança confiáveis. E o ponto número 10 basicamente deixa claro que os americanos estão oferecendo uma garantia de segurança robusta à Ucrânia. Ele diz que se a Rússia reinvadir ou atacar a Ucrânia, haverá uma resposta militar decisiva e coordenada. Isso está sob a garantia dos Estados Unidos, certo? Há uma seção, a seção 10, chamada de Garantia dos Estados Unidos.
Ela diz que se a Rússia atacar a Ucrânia novamente no futuro, haverá uma resposta militar decisiva e coordenada. Essa é uma garantia de segurança legítima, certo? Os russos não aceitarão isso. É simplesmente inaceitável. Existem outras disposições nesse plano de 28 pontos que também são inaceitáveis para os russos. Não vou detalhá-las aqui porque não é necessário, já que, como deixei claro nos temas de território, desarmamento e garantias de segurança, o acordo original é inaceitável. É daí que se parte. Depois você analisa a resposta europeia, que é muito pior do ponto de vista russo, e então observa a terceira versão, que é o acordo de 19 pontos entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Este é o mais importante no momento. Isso deixa em aberto a questão do que será feito em relação às garantias de segurança. Deixa em aberto a questão do que será feito em relação à admissão na OTAN. Deixa em aberto o que será feito em relação ao território. E a única questão sobre a qual eles precisam dizer algo é o desarmamento. Como eu disse antes, aparentemente concordamos em suspender o limite de 600 mil soldados, o que vai levar a um número como 700 mil ou 800 mil, categoricamente inaceitável para os russos. Então, a ideia de que os ucranianos e os americanos estão agora elaborando um acordo, que aliás dependia dos europeus, mas que os ucranianos e os americanos vão chegar a um acordo que satisfaça os russos, que os russos aceitarão assinar, acho extremamente improvável. Zelensky jamais concordaria com um acordo que deixasse os russos satisfeitos. Sim, bem, há ainda mais problemas com isso. Existem garantias de segurança dos Estados Unidos à Ucrânia que, em teoria, não se aplicam se a Ucrânia atacar primeiro. No entanto, sob um líder político como Joe Biden, por exemplo, é muito difícil imaginar qualquer líder ocidental admitindo que foi a Ucrânia que atacou primeiro. Durante esta guerra, vimos, por exemplo, a usina nuclear de Zaporizhia sendo atacada repetidas vezes, e todas as vezes nossos líderes políticos e jornalistas insistem que provavelmente é a própria Rússia se atacando. Quero dizer, é muito difícil ver qualquer condenação dirigida à Ucrânia, porque isso correria o risco de ser visto como tomar o lado da Rússia. É quase impensável. Faremos de tudo para fingir novamente que a Rússia está apenas se bombardeando, se for necessário. Mas todo o acordo com as garantias de segurança coloca a OTAN agora como uma não participante, apenas mantendo as garantias. Mas da perspectiva russa, eles veem isso como uma guerra por procuração, com a OTAN usando os ucranianos. E do nosso lado, de Boris Johnson a Marco Rubio, eles também confirmaram que se trata de uma guerra por procuração. Assim, isso permitiria à OTAN continuar mantendo a Ucrânia como mais ou menos um poderoso procurador, possivelmente com 600 mil ou 800 mil soldados. E se algum dia tivermos conflitos com os russos no futuro, e você mencionou outros possíveis pontos de tensão, então sempre poderemos reativar a Ucrânia. Portanto, é muito difícil imaginar que os russos estejam dispostos a ter esse machado pendendo sobre suas cabeças no futuro, esperando que a OTAN não o use contra eles. E os próprios europeus não escondem muito o fato de que não querem o fim desta guerra. Então, pode ser mais cedo do que tarde que a guerra recomece. É muito difícil entender por que não há interesse em encontrar um terreno comum, porque eu concordo, os ucranianos precisariam de alguma garantia. Eles provavelmente não vão entender que a Rússia não vai atacar novamente, mas os russos também precisam de alguma garantia de que a OTAN não vai entrar na Ucrânia e reacender esse conflito. No entanto, não há muito interesse em tentar encontrar esse ponto em comum. Isso me leva à minha pergunta. Como você avalia o plano de Trump daqui para frente? Ele vai tentar aos poucos levar Zelensky a aceitar esse rascunho principal? Vai ignorar os europeus? E ele vai impor sanções aos russos para trazê-los para o acordo? Como você o vê avançando a partir daqui? Bem,
A pergunta de $1 milhão é se Trump consegue apresentar um plano ou uma proposta que os russos considerem aceitável. Essa é a única questão realmente interessante neste momento. Trump consegue elaborar um plano que satisfaça os russos, ou pelo menos chegue perto o suficiente para que negociações sérias possam começar. Como eu disse, e é por isso que passei tanto tempo falando sobre o plano original proposto por Trump, ele não chegou nem perto. É muito importante entender que o plano original que ele apresentou, aquele pelo qual está sendo criticado por pessoas no Ocidente, na Europa e pelos ucranianos, não chegou nem perto de atender às exigências da Rússia. O que aconteceu desde então é que ele recuou. A ideia de que ele e Zelensky vão ter conversas por telefone ou se encontrar na Casa Branca e elaborar um plano que satisfaça os russos não é um argumento sério. Isso simplesmente não vai acontecer. Trump não é habilidoso o suficiente e não tem capital político suficiente para conseguir isso. Então não vai haver um acordo que os russos aceitem. Essa questão será resolvida no campo de batalha. Acho todas essas negociações desajeitadas, tolas. Difícil entender o que as pessoas estão pensando. Sim, essa é a coisa estranha, porque na mídia ocidental há essa especulação sobre se a Rússia realmente redigiu o acordo de paz e o entregou a Witkoff. Mas, novamente, se você ouvir o lado russo, eles não aceitariam. Então é um argumento muito estranho de se fazer. Claro, não dá realmente para... Bem, acho que os europeus estão um pouco em apuros, porque gostariam de dizer, a Rússia não vai aceitar isso, então podemos culpá-los. Por outro lado, eles estão tão chocados com isso. Eles querem pensar que foram russos que o escreveram. Então é uma situação muito estranha de se estar. Mas, novamente, se quisermos descobrir o que os russos realmente aceitariam em um acordo de paz, porque eles continuam dizendo que precisamos lidar com as causas fundamentais, quais seriam essas causas fundamentais em termos de tradução para um acordo de paz real? Estou apenas pensando, se começarmos pelo lado russo, existe algum caminho possível em direção a uma solução diplomática para esta guerra? O que um acordo de paz desse tipo exigiria, com base nas exigências russas, de abordar as causas fundamentais? Bem, 2 pontos. Os russos veem a Ucrânia como um bastião ocidental em sua fronteira e, por considerarem isso inaceitável, insistem que a Ucrânia não pode fazer parte da OTAN nem ter garantias de segurança significativas. Eles também exigem que o Ocidente reconheça, de jure, a anexação das 4 províncias no leste da Ucrânia, além da Crimeia. E os russos insistem que a Ucrânia seja desarmada a ponto de não representar uma ameaça ofensiva à Rússia. Essas não são exigências negociáveis. Simplesmente não são negociáveis. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é muito importante entender que isso realmente não é uma guerra por procuração. Você usa o termo guerra por procuração. O fato é que os Estados Unidos, os europeus e os ucranianos estão em guerra com a Rússia. Estamos envolvidos em uma guerra. Nós, no Ocidente, não estamos puxando gatilhos nem apertando botões, mas em todos os outros aspectos estamos profundamente envolvidos nesse conflito. E os russos acreditam que estão em guerra conosco. Isso significa que essa ameaça existencial não envolve apenas a Ucrânia não fazer parte da OTAN ou não ter garantias de segurança. Há uma história muito maior em jogo aqui. Os russos precisam pensar em como vão lidar com essa ameaça mortal vinda do Ocidente e da Ucrânia daqui para frente. É por isso que o futuro da Europa é tão sombrio. E nós tivemos a chance de encerrar isso, certo? Teria sido bem fácil fazer isso em abril de 2022, e foi quando progressos significativos estavam sendo feitos. Mas nós, no Ocidente, e aqui estamos falando principalmente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, dissemos aos ucranianos para desistirem, porque achávamos que poderíamos derrotar os russos. Então a guerra se intensificou.
E você precisa entender, Glenn, que ela se intensificou de duas maneiras muito fundamentais: no tamanho e na qualidade das forças de combate de ambos os lados. And quality of the fighting forces on both sides. You started off with relatively small military. Vocês começaram com forças militares relativamente pequenas, mas essas forças cresceram em tamanho e se tornaram bastante formidáveis ao longo do tempo, tanto os ucranianos quanto certamente os russos. O exército russo hoje é uma força de combate muito mais formidável, em termos de tamanho e qualidade, do que era em 2022, certo? Então houve esse tipo de escalada, uma escalada no tamanho e na qualidade das forças militares de ambos os lados. Mas também houve uma escalada nos objetivos das duas partes, certo? Os russos não estão mais satisfeitos em fechar um acordo que se pareça com aquele que estava sobre a mesa em Istambul, em abril de 2022. Eles entendem que querem pelo menos aqueles 4 oblasts mais a Crimeia. E quanto mais pensam sobre isso, mais querem oblasts adicionais. E eles querem fazer de tudo para garantir que destruam a Ucrânia, que a transformem em um estado residual disfuncional. Mais uma vez, esta guerra foi muito além do que estava em abril de 2022. Naquela época, vocês poderiam ter feito um acordo. A ideia de que é fácil fazer um acordo agora, isso simplesmente não está nas cartas. Vocês no Ocidente, nós no Ocidente, estamos travando uma grande guerra contra a Rússia desde 2022. Isso fará 6 anos em fevereiro. Quer dizer, 4 anos em fevereiro, desculpe. 4 anos. Isto é, sabe, como a Primeira Guerra Mundial. É uma guerra enorme. Sair disso, fazer um acordo, vai ser realmente difícil. Você sabe como a Primeira Guerra Mundial terminou. Não terminou com um acordo. Terminou com os alemães desistindo. Eles foram derrotados no campo de batalha. Você está em uma situação análoga aqui. E além disso, voltando ao meu ponto original, o fato é que não conseguimos reconhecer que isso é uma ameaça existencial para a Rússia. Não estamos dispostos a ver a guerra pelos olhos deles, nem a fazer um acordo que os acomode. Então, novamente, isso será resolvido no campo de batalha. Você vai acabar com um conflito congelado, e esse conflito congelado será seguido por relações políticas envenenadas. A Rússia de um lado, a Europa e os Estados Unidos do outro. E haverá um grande potencial para conflitos futuros, futuras guerras de tiro, porque existem todos esses pontos de tensão, incluindo uma possível retomada da guerra na Ucrânia. Esse é um ótimo ponto a se fazer, no entanto. Esses foram todos os acordos que os russos estavam dispostos a fazer em Istambul, que era basicamente sobre a não adesão à OTAN. Era isso. Mas desde 2022, a principal mudança, é claro, é que a OTAN entrou na guerra. Isso me leva à minha última pergunta, porque a OTAN foi à guerra contra a Rússia. Rejeitamos a paz. E mesmo agora chegou ao ponto em que, como você sugere, e eu concordo, uma solução diplomática parece muito improvável. Então, se isso for resolvido no campo de batalha, por meio de uma solução militar, e a Rússia estiver vencendo, o que acontece com a Europa depois dessa guerra? Por que fomos à guerra contra a Rússia e a Rússia venceu? A Europa perdeu essa guerra. O que isso significa para a arquitetura de segurança europeia ou para a segurança europeia como um todo? Bem, uma grande questão é o que acontece com o chupeta americano. Se a chupeta americana desaparecer ou for bastante reduzida e os europeus ficarem por conta própria, eles terão que garantir sua própria segurança. E aí surgem problemas realmente significativos. Deixando de lado os russos, há toda a questão de como os países europeus se relacionam entre si. Como você sabe, Glenn, gostamos de falar da Europa como se fosse uma única entidade política, mas não é. Ursula von der Leyen gostaria de pensar que é, e que ela comanda a política externa da Europa. Mas a Europa é uma constelação de países, e eles ainda são países soberanos. E quando você tira a chupeta americana, cada um desses países fica por conta própria. Os problemas de ação coletiva vêm à tona rapidamente,
E a forma como cada um pensa sobre segurança vai variar de país para país. Aí você adiciona a ameaça russa. Lembre-se, os russos terão um forte incentivo para causar problemas na Europa, não necessariamente problemas militares, não uma ameaça de conquistar a Europa, mas eles causarão todo tipo de problema político, diplomático e econômico no continente, porque os europeus farão o mesmo em relação aos russos. Portanto, haverá problemas na Europa até onde a vista alcançar. Como eu disse antes, simplesmente não vejo como pode haver um final feliz para os europeus, a menos que consigam alterar fundamentalmente suas relações com a Rússia, a menos que consigam mudar profundamente sua forma de pensar sobre a Ucrânia, chegar a um acordo sobre a Ucrânia, ou fazer com que os ucranianos cheguem a um acordo e que os europeus apoiem esse acordo, que os americanos apoiem esse acordo, e então se esforcem ao máximo nas próximas décadas para melhorar as relações com a Rússia. Esse é o melhor resultado possível. Mas não vejo nenhuma evidência de que isso esteja acontecendo ou que seja provável que aconteça. Acho que exatamente o oposto vai acontecer. É por isso que eu disse a você, e foi isso que eu disse em meu discurso ao Parlamento Europeu, que acredito que a Europa tem um futuro geopolítico sombrio pela frente. Deixe-me encaixar mais uma última pergunta aí. Claro. Como? Por que é assim? Porque mesmo na Ucrânia agora, você vê vozes crescentes falando sobre a necessidade de acabar com isso. Quero dizer, o ex-secretário de imprensa de Zelensky veio a público e disse: temos que aceitar esse acordo de 28 pontos, porque por mais horrível que seja, só vai piorar a cada dia que passar. E por que estamos ouvindo os europeus nos dizendo para continuar lutando? Eles não têm mais dinheiro, não têm armas, não têm influência geopolítica, nem sequer falam com os russos. Por que estamos continuando a luta? Mas essa é uma ótima pergunta, de fato. Por quê? Os europeus têm tanto a perder ao continuar a guerra contra a Rússia. E, novamente, nós já arriscamos. Deu errado. Por que estamos insistindo quando não há caminho para a vitória? Eu sempre ressalto que entendo muito bem o que os americanos estão fazendo. Eles tentaram enfraquecer um rival estratégico. Não funcionou, então se afastam e deixam a responsabilidade para os europeus. Consigo entender os ucranianos. Eles estão travando uma guerra existencial. Entendo os russos. Eles também estão travando uma guerra existencial. Mas os europeus, como é que eles são os mais teimosos? Isso é engante para mim. Eu não acho que os europeus sejam os mais teimosos. Quero dizer, os ucranianos são incrivelmente teimosos. Pode-se argumentar, como você estava sugerindo, que os ucranianos enfrentam uma ameaça existencial e os europeus não. Então é possível explicar a teimosia dos ucranianos, mas não a dos europeus. O que está acontecendo aqui, Glenn, voltando a um ponto que mencionei há alguns minutos, é que, depois que as negociações de Istambul fracassaram e a guerra se intensificou, e depois que ela se prolongou por 4 anos como tem acontecido, torna-se extremamente difícil, e escolho minhas palavras com cuidado aqui, torna-se extremamente difícil para os europeus, os ucranianos ou os russos chegarem a um acordo. Basta ver do ponto de vista dos russos. Eles entendem que o Ocidente e a Ucrânia representam uma ameaça mortal. Se você observar apenas o que aconteceu nos últimos 4 anos, como você bem sabe, os ucranianos, com permissão dos Estados Unidos e do Reino Unido, invadiram a mãe Rússia. Eles invadiram a mãe Rússia a partir da Ucrânia. Além disso, lançaram mísseis contra uma das pernas da tríade nuclear estratégica que os russos possuem. Certo? Esses são eventos realmente significativos. O Ocidente também deixou manifestamente claro que quer derrotar a Rússia na Ucrânia. E, com essa derrota, somada às sanções, quer fazer os russos se ajoelharem e tirá-los das fileiras das grandes potências. Esse é o nosso objetivo. Tornamos isso manifestamente claro. É por isso que dissemos aos ucranianos para se afastarem de Istambul,
achávamos que poderíamos desferir um golpe devastador contra a Rússia. É por isso que dissemos aos ucranianos para recuarem. That's why we told the Ukrainians to walk. This is what the Russians are up against. And the United States is É isso que os russos estão enfrentando. E os Estados Unidos são um país incrivelmente poderoso e implacável, governado por Donald Trump. Então, se você é russo, tem um forte incentivo para tomar o máximo possível de território ucraniano, para solidificar sua posição em um conflito futuro, garantir que a Ucrânia fique devastada a ponto de não representar grande ameaça e impedir que ela entre na OTAN ou na União Europeia. Essa é a estrutura de incentivos da Rússia neste momento, resultado de toda a escalada que ocorreu desde Istambul. Agora, olhando para o outro lado, é possível entender, como já discutimos antes, do ponto de vista ucraniano, porque eles não querem perder para sempre 4 oblasts mais a Crimeia. Você pode entender por que eles não querem ser desarmados a ponto de realmente não poderem se defender dos russos. Você pode entender por que eles querem entrar na OTAN, ou pelo menos ter garantias de segurança, e por que não querem ser informados de que não podem ter essas garantias. Isso é compreensível. Então, os ucranianos são intransigentes. E depois há os europeus. E isso, é claro, é de grande interesse para você. Mas o que eu diria a você, Glenn, é que os europeus se envolveram profundamente nessa guerra. Novamente, eles não estão morrendo no campo de batalha, não estão puxando gatilhos, mas os europeus estão nessa guerra desde o início. E seria um golpe tremendo para a Europa se eles perdessem a guerra. E seria um golpe tremendo para a OTAN se eles perdessem a guerra. E, novamente, OTAN significa o compromisso americano com a Europa. Se essa guerra levasse à desintegração da OTAN, basicamente você está dizendo que isso significaria o fim do pacificador americano na Europa. Os europeus não querem isso. Eles querem vencer essa guerra. Eles querem que isso seja uma grande vitória para a OTAN, ou pelo menos um impasse que possam apresentar como uma espécie de vitória. Para que você sabe, a OTAN se sinta bem, os americanos permaneçam na Europa e assim por diante. Portanto, os europeus estão profundamente comprometidos com essa guerra. Isso nos leva aos americanos. Trump e Vance estão, eu acho, basicamente de acordo com você e comigo. Basically in agreement with you and me. I mean, I think they understand this conflict. Quer dizer, acho que eles entendem esse conflito de maneiras muito parecidas com as que você e eu entendemos. Eu não os chamaria de lobos solitários, mas não há muitas pessoas no establishment de segurança nacional americano que compartilhem suas visões. O Congresso está cheio de super-falcões. Trump tem estado cercado por pessoas como Keith Kellogg, Marco Rubio e vários outros super-falcões. Então, Trump tem grande dificuldade em navegar pelas águas cheias de obstáculos dentro dos Estados Unidos, sem falar em ter que lidar com os ucranianos e os europeus. E também há limites para o que Trump está disposto a ceder. Ele simplesmente não pode fazer um acordo que dê aos russos tudo o que eles querem, porque isso voltaria para assombrá-lo em sua mente. Então, ele apresenta aquela proposta original de 28 pontos de que falamos, que ele acha que vai agradar aos russos. Mas como eu estava dizendo, os russos não vão ficar satisfeitos com isso. Então ele não consegue sair dessa enrascada, certo? Ele está tentando. Quer dizer, ele não é exatamente um Maquiavel, mas está tentando e não consegue. E o resultado final é que isso vai continuar até que haja uma vitória russa, uma vitória feia no campo de batalha. E depois algum tipo de conflito congelado, seguido por relações políticas envenenadas entre a Rússia de um lado e a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos do outro. Eu acho, Glenn, que você já me ouviu dizer isso antes. Quando você pensa naquela decisão de abril de 2008 de trazer a Ucrânia e a Geórgia para a OTAN e no que isso acabou gerando. E o fato de termos insistido em cada ponto, especialmente em relação a Istambul em abril de 2022, é simplesmente difícil acreditar o quão tolos fomos e quão catastróficas foram essas várias decisões. Claro,
começando com a grande de abril de 2008. Não vejo fim para os problemas relacionados a essa questão, pelo menos por enquanto. Agora posso estar errado, e tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja completamente errado, que minha análise seja profundamente falha e que eu simplesmente não esteja enxergando o óbvio. Tomara. Mas vou te dizer, pensei muito e profundamente sobre isso. Passei muito tempo conversando com pessoas como você, Alexander, e assim por diante. E odeio dizer isso, mas acho que minha análise, por mais pessimista que seja, está correta. Bem, infelizmente, eu também concordo com a sua análise. O título do seu discurso, O Futuro Sombrio da Europa, é muito apropriado. Você realmente está pintando um quadro bastante sombrio. Então, John, obrigado como sempre. Sei que todos querem um pouco do seu tempo, por isso agradeço por conversar conosco. E foi um prazer, Glenn. Obrigado por me receber e revisitar essas questões novamente, por mais deprimente que seja.